bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos e esse é o Matheus Braga e hoje nós iremos falar sobre um dos clássicos, que não é apenas clássico no livro, mas também no cinema. Iremos falar sobre Laranja Mecânica de Anthony Burgers. Mostra o livro aí pra nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Tô aqui com o livro da editora Aleph. A Aleph já lançou, acho que, algumas versões desse livro. Essa daqui não é a mais recente, mas tem aqui na arte a capa, na cena clássica do filme, né? E é uma arte relativamente simples, uns desenhos parece até um pouco infantis, não sei, provavelmente proposital também, né? Mas não tem muito detalhe. Até nas primeiras páginas aqui tem outras artezinhas também, completando. O livro em si começa só na página 41, tem uns prefácios, tem umas notas né, da edição brasileira aqui, enfim. Nada disso importa pra gente, Rafa. A gente está preocupado com a primeira página do Anthony Burgess e se a gente viraria ou não, de acordo com as técnicas que ele utilizou aqui nessa primeira página. Então, Rafa, como eu tinha dito, né, no começo, existe uma série de introduções aqui. E eu imagino que em alguma dessas introduções aqui, existe aqui uma parte que é aviso ao leitor, prefácio e nota sobre a nova tradução brasileira. Então são meio que três capítulos, vamos dizer assim, antes de começar a história de fato. E aí eu imagino, Rafa, não li, vi o filme quando era muito moleque, já não lembro direito, não sei nem falar se gostei ou se não gostei na época, teria que rever mesmo, mas sei que é aclamado e tal, mas o que eu quero dizer é que, dada essa quantidade imensa de termos desconhecidos para gente, esse vocabulário, né? Existe no final da obra um glossário. Então tem aqui uma série de páginas aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sei lá quantas páginas, que traduzem esse vocabulário para gente que é leigo. Eu não sei, eu acho até que seria mais interessante, já vi livros que fazem isso, que é você vai lendo, aquela estranheza vai ficando natural para você à medida da leitura, sem precisar de um glossário. Pode até ter o glossário ao final, mas eu acho que é mais interessante quando a leitura flui, e é algo que aqui de cara seria para mim uma crítica, porque não flui muito bem nessa primeira página, é muito termo inserido logo de cara. É, mas, enfim, eu já vi livros que fazem o uso do glossário, já vi livros que não fazem o uso do glossário. Eu acho mais interessante quando existe o glossário, mas você não precisa necessariamente dele para poder entender o que está se passando ali. Quando tem muita coisa, no caso, o Lactobacorova, beleza, é o nome do negócio, não precisa nem entender o que é, mas quando tem uma sequência muito gigante de Hassukudos, Drugs, Vescas, e vai embora nos termos, algumas coisas dá para tentar entender mais ou menos, e, e assim, considerando que a proposta, pelo menos do filme, acredito que o livro seja igual, seja um subverter e chocar, principalmente o filme para o ano que lançou era extremamente chocante. Pensando hoje, eu acho bizarro eu ter assistido no ensino médio como uma atividade curricular, mas no caso, eu consigo entender a necessidade desse estúpido estranhamento, considerando todas as subversões e coisas chocantes que deveria ser. Então, eu sinto que esse, pelo menos aqui, não é para você entender. Tanto que tá no glossário no final para caso você queira numa segunda leitura ou numa leitura, no caso, sem objetivo de entretenimento, seja uma leitura de estudo, de caso, talvez, você ir atrás e tipo, não, beleza, ó, isso aqui significa isso, 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 isso. Eu sinto que o escritor, não sei dizer o quanto isso é só passação de pano ou não, mas eu sinto que o autor, ele escreveu o livro para ser lido duas vezes. A primeira, da sua forma íntegra, como foi escrito, e tipo, sinta o que era para sentir, questione o que é para questionar,
entenda o que é para entender, e depois, caso você queira pegar mais profundamente todas as psiques por detrás dos personagens, das situações, você relê com o dicionáriozinho do lado. Então, talvez eu esteja passando um pouco de pano devido a conhecer a história e ter visto o filme, mas eu tenho um pouco dessa impressão. Me soa um pouco, Rafa, assim, ó, como é que a gente tenta dar dicas para novos escritores, né? Me soa um pouco tiro no pé fazer isso, né? Tudo bem que a proposta seja essa, pode ser que seja, não sei de fato, mas me soa tiro no pé porque, naturalmente, a pessoa que vai pegar isso aqui, beleza, ó, tem o gatilho da estranheza aqui, que é um gatilho que pode ser aplicado, legal, ok, só que é uma estranheza num nível que não te permite compreender com muita tranquilidade o que está rolando. Então, a chance de você perder gente é alta, né? É claro que vai ter gente que vai ler e vai querer, não quero desvendar, quero tentar entender o que que é isso, beleza. Esse público você vai conseguir atingir, né? Mas grande parte do público que não é assim, né? Não entende dessa forma, vai ficar incomodado ao ponto de dropar, né? Ao ponto de largar ali, é, se não se explicar nas próximas páginas, né? Se não, às vezes, sei lá, beleza, ele usa muitos termos, mas com o passar das páginas vai ficando natural, igual eu comentei, dá para se entender, né? Aí, ok, não vejo problema nenhum. Mas me soa um pouco tiro no pé falar assim, ah, não, eu quero escrever um livro para ser lido duas vezes, na segunda você entende melhor. Eu entendo que vários livros é legal você ler uma segunda vez, você consegue pegar coisas que você não pegou. Eu já li Duna, que eu sou fã, umas 3 vezes, e toda vez que eu leio eu pego um negócio diferente que eu não tinha pegado e tal, e acho bacana isso, mas isso normalmente é quando a pessoa é fã da história realmente, né? Igual você comentou aí, ah, eu já vim do filme, gosto muito, né? Então talvez seja um pouco de passação de pano, né? Nesse sentido. Mas, a- repito, né, a dica para novos escritores é talvez tentar evitar esse excesso de estranheza na primeira página. Assim, inserir novos termos para introduzir o seu universo, para introduzir o seu mundo, querendo ou não, isso é uma caracterização de universo, né, que é interessante se ter numa primeira página, é legal, mas o excesso delas aqui chega a ser um pouco problemático no meu ponto de vista. No caso, é aquele ponto de entender o público e saber qual é o público que você está mirando. Porque se você pega um tipo de público vanguardista, que é algo que o autor quis fazer na época, tanto que lançou o livro e depois, quando foi feito o filme, a ideia era ser pegar a onda revolucionária que estava tendo naquela época e surfar com o público mais jovem, não diria infanto-juvenil, mas sim o adulto jovem, lá os seus entre 21 e 25, que é mais ou menos a idade do próprio protagonista. Então, eu acho que vale um pouco essa questão. Mas realmente é o que o Matheus trouxe. Se por acaso você queria fazer, se você quer fazer uma história com o objetivo de causar esse estranhamento grosseiro, que aos poucos vai criando uma familiaridade com o objetivo de vou me aproximar desse personagem extremamente caótico, meio que entendendo o seu vocabulário e com isso eu vou criando uma afeição por necessidade, já que eu preciso entender o que o filho da puta fala para poder entender a história, é uma técnica boa, só que realmente é bem arriscado se essa for a sua primeira vez. Não sei dizer se o Anthony Burgess é o primeiro livro dele ou não. Não sei. No caso, se tudo que ele trouxe aqui foi proposital, ele tem uma noção muito grande de desenvolvimento de personagem. Isso aí é visível. Mas se foi no caso, tipo assim, uma sorte, fiz assim porque eu queria e deu sorte, realmente o cara deu sorte. Porque realmente é bem pesado a questão aqui. Sim, foi o Matheus falou. Tem uma questão de apresentar o personagem? Sim, isso aí é uma caracterização de personagem bizarra. Primeiro porque começa com um diálogo com ele meio que falando com a gente. É uma quebra de quarta parede, assim, bem sutil, porque parece que ele tá falando com a gente, não, pelo menos não parece que ele tá falando com alguém que não seja nós. E ele começa se apresentando. Éramos eu, o Alex e os meus três brothers, né? O Pete, o Jorge e o Tosco, sendo que o Tosco era tosco, por isso chamei de Tosco.
Então, assim, no caso, Você vê que tem um humor também já, né? humor bem sádico, que é algo que vai Uhum. percorrer né, a história inteira. Eu dou parabéns para essa tradução Fábio Fernandes da Aleph. Fábio da Fernandes Aleph, é né? famoso. Por ter trazido o Tosco Tosco, porque eu tenho um colega que a gente chama ele de gordo porque ele era gordo, então virou gordo. Hoje nós chamamos ele de Anderson, mas o nosso contato celular continua sendo o Anderson Gordo. Então, É, parabéns imagina que o. ao coisa. Eu não sei se ele manteve todos os termos como no original ou se alguns ele chegou a traduzir de fato, né? Trazer para o aportuguesado, né? Mas o Sim, Fábio Fernandes é clássico tradutor da ficção científica no Brasil aqui, já tem longa experiência, então é de esperar que fez o trabalho bem feito, né? sim. Então, no caso, pegando um pouco sobre a parte mais de vocabulário mesmo que é trazido no texto, eu achei interessante, apesar das palavras serem extremamente bizarras, né? Vesca, Moloco, Sintemesc, Velocete, Drencron, mas isso me traz uma cara muito de um futurismo meio estranho. As Uhum. palavras trazem um pouco dessa ideia futurista, né? O, o carro, o Velotec, Velosec, o novo computador da Sintemesc. Então, as palavras aqui, apesar de ser bizarras e a gente não entender porcaria nenhuma, traz um pouco de, pelo menos, uma ambientação de algo, ou um futurismo, ou algo que possa ser uma coisa temporalmente deslocada. Que no caso do filme tem um pouco disso, de ser algo que acontece no presente, porém tem algumas tecnologias que eram um pouco mais avançadas, lavagem cerebral, esse cacete a quatro. Mas eu achei interessante essa, essa escolha dessas palavras, que eu também não sei se é uma tradução ou se é do original, mas pelo menos nos pontua um pouquinho no quesito temporal. Me dá um Sim, pouco essa impressão. de ambientação mesmo, né? Assim, Rafa, eu acho que é que é difícil falar o que que é tudo sem ter lido o glossário, sem saber o que que é cada coisa. Mas o que que tem se passando na cena aqui é um cara com seus amigos, aí, seus brothers, igual você colocou, né? Num bar, né? Parece que consomem leite nesse bar, né? O tipo de coisa aí da época, não sei. E eles estão decidindo o que que eles vão fazer. Então, o plot em si, para mim, é muito simples, né? Ele focou aqui em ambientar barra caracterizar na pegada forte da estranheza, né? E isso aqui é o tom da história, né? Então, assim, acho que ele quis passar dessa, como é que a gente chama do, não estou querendo falar não, mas vamos dizer, a assinatura do autor, né? Esse é meu estilo de escrita, né? Esqueci a palavra que a gente usa aqui agora, mas enfim, nesse sentido, né? Ele passou aqui o jeito que ele escreve, é dessa forma aqui. Se você achou ruim, provavelmente você não vai gostar do restante. Sim, eu acho muito bom, no caso, né, a voz do leitor, a voz do escritor, que é a assinatura dele como estilo. Uhum. Eu acho que é interessante, sim, você mostrar o seu estilo dentro do gênero, dentro do subgênero e de todas as temáticas que você pode trabalhar. Porque muitas vezes você lê obras pelo escritor, pela escritora, não tanto pela qualidade em si que o livro pode ter. No caso, se a gente pega, por exemplo, um Stephen King, a gente pega uma Agatha Christie, a gente pega uma J.K., a gente pega essa galera que já tem já um know-how, quando lança o livro dessa pessoa, você já vai querer virar a primeira página por ser da pessoa. Por quê? Porque você tem um gosto também pelo jeito que a pessoa escreve. Só Uhum. que até você encontrar o como você escreve, você pode ir fazendo e testando. Só que uma coisa que é extremamente, no caso, sensível no quesito que é uma coisa é muito diferente de esse é seu estilo, essa é sua voz, onde existe técnica, propósito, necessidade, desenvolvimento, e o outro é eu escrevo assim porque eu sou assim e aceite. Tem muita gente
que fala assim, ah, não, mas eu que eu quero escrever assim. Tá, mas não tem técnica, não tem desenvolvimento, não tem nada. Então você pode encontrar o seu estilo caótico, o seu estilo revolucionário, o seu estilo vanguardista, utilizando técnicas que remetem nisso. Escrever caótico não significa que você é um escritor caótico. Significa que você não está sabendo escrever esse ponto. A gente fala que não existe jeito certo e jeito errado. Só que existe um limiar entre funciona e não funciona. Tipo, não, eu quero que seja assim e funcione. Às vezes não se conversa. Cuidado com a sua Sim. voz, porque eu sou assim. Não é bem assim que funciona também. Uhum, exato. É a questão de. É o que você falou, não tem certo, não tem errado, mas desde que seja planejado, né? Estudado, estruturado propositalmente, né? Não é fazer por fazer avacalhado e porque simplesmente é preguiça e não estudou, não correu atrás, né? É, eu acho que é isso, né? Você pode fazer coisas igual ele fez aqui, que é extremamente estranho e funcionou, né? Fez o sucesso que fez. A gente já trouxe aqui também um que eu gosto muito, o Flores para Algernon, né? Que ele começa todo escrito errado, mas propositalmente também, né? Então, assim, fazer coisas fora do padrão não é problemático desde que tenha um propósito para isso, né? Sim. E no caso, tem alguns, tipo, tem alguns sinais de desenvolvimento de world building, descrição, mas isso aí é mais realmente pelo fato de que, por eu gostar do filme, eu consigo achar alguns sinais, que no caso, se fosse uma leitura seca, seria no máximo umas promessas. Mas o interessante aqui, por exemplo, é que mostra, uns 15 minutos muito horror show só ali, admirando o Bog e todos seus anjos e santos no seu sapato esquerdo com luzes espocando por cima de sua mosga. O interessante é que o punk, o movimento punk, que é algo que se trabalha muito forte nessa história, tem muito o quesito do pertencionismo, onde existe as gangues, mesmo que todo mundo seja punk, tem as próprias gangues, os próprios estilos, as próprias gírias. Então acredito que tem um pouco também no quesito da identificação deles e o quanto tem esse pertencionismo. E eu não sei dizer se, por exemplo, esse Todos os Seus Anjos e Santos é devido ao gosto pessoal do protagonista, que apesar dele ser um escrotaço, ele é super fã de música clássica e arte mais rústica. Tanto que a própria a capa do livro que o Matheus trouxe remete à cena que ele tá ouvindo Mozart enquanto escuta Mozart enquanto vê cenas de violência para fazer essa lavagem cerebral dele. Então eu não sei Lobotomia. dizer se esse Todos os Seus Santos é uma forma de caracterizar o protagonista ou se é, no caso, uma bebida do tipo, o Padre Chapado, que é só o nome da bebida que acabou sendo uma sátira em cima do Uhum. negócio. Mas, de uma forma geral, levando ao quesito de ambientação e essas peculiaridades, eu achei interessante essa primeira página de uma forma geral, mas eu achei de uma técnica extremamente arriscada, mas que no final das contas deu certo, mas eu achei de extremamente arriscado. E aí, Matheus, vai virar esse caos literário ou não vai virar? Rafa, só pela primeira página eu não viraria, eu acho. Porque pra mim é muito excesso. Assim, ó, eu viraria, na verdade. Vou voltar atrás. Eu viraria, mas viraria, sei lá, primeiro capítulo, mas se continuou nessa estranheza toda aqui, não se tornou autoexplicativo, acho que eu não seguiria pelo incômodo. É claro que eu vou ler por ser o clássico que e porque tem também ali o glossário no final para ajudar. Acho que vai dar para degustar, vamos dizer assim, melhor. Mas eu acho muito arriscado, como você colocou, e meio que um tiro no pé. No caso, apesar de ser um dos, tipo, dentro do gênero que ele se encaixa, ele está no meu top 10 filmes desse gênero específico. Ah, tem um pouco de saudosismo também, porém de uma forma fria, totalmente avaliativa, eu não viraria.
Porque apesar de toda essa parte da psique por detrás do uso das palavras, do porquê usar, o como usar, eu acho que vale como um possível estudo de caso de personagem. No caso, assim, tipo, eu quero uma literatura boa para fazer um estudo de caso, um desenvolvimento de personagem para poder entender e criar o meu próprio. Eu acho que aí vale. Mas no caso de entretenimento, eu não viraria, porque é um caos que me demanda muita energia mental para pouco desenvolvimento. E ainda mais pelo fato de eu já ter visto o filme, eu crio algumas concepções que pode ser que o diretor tenha tido uma liberdade Uma outra poética que no visão. final não seja mesmo. Então, no caso, Acho que é muito fácil, né, Rafa, você se perder na leitura com toda essa estranheza, né? Então, você tá ali lendo, por mais focado que você esteja, começa a jogar um monte de palavras assim, você fala, o que que tá acontecendo? Tô perdido nessa história, né? Agora, o curioso, tava dando uma olhada aqui atrás, né, no final da contra, não sei se chama contracapa, como é que chama essa parte de trás, uma citação aqui, parece que da revista Playboy, né? O filme que Stanley Kubrick dirigiu é brilhante, mas o original de Burgess é ainda mais devastador. Então, assim, você que gosta pra caramba do filme, eles estão aqui prometendo que o livro ainda é melhor, talvez. no caso, quando a gente fala aqui que viraria ou não viraria, é mais num quesito de avaliação, mas como o Matheus falou. Ah, não viraria. Mas vou virar, é um clássico. Vou Ah, ler, ou vou ler até o máximo que eu conseguir ler. Então, no caso aqui, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Se você é fã de Laranja Mecânica, se você acha que o filme é um pouco perturbador. Se de caso você já viu o livro também, se você acha mais perturbador ou não. Deixa aqui nos comentários se você viraria e se você gosta ou não desse tipo de filme. No caso, eu adoro o Kubrick. Então, como diretor, o Kubrick ele é incrível. Mas ele é um estilo também bem caótico. Acho que combina bastante com a escrita. Né? Então, pessoal, deixando aqui, lembrando, sempre na descrição a gente deixa o linkzinho para você mandar a sua primeira página, caso você ache interessante. E também, no caso, se você tem algum livro que você gosta bastante, quer saber a sua opinião sobre a primeira página, deixa aqui o nome do livro, do conto, ou algumas informações para a gente poder ir atrás e saber um pouco mais e poder trazer a nossa opinião, beleza? Então, bora ler!